irmãos, amigos, graça e paz. Que o Senhor Deus continue falando com você aí, tocando a sua vida, como está tocando as nossas vidas aqui. Que nessa manhã você esteja sendo alcançado aí, em nome de Jesus. Que a graça de Deus, que o poder de Deus, que a unção de Deus, que a vida de Deus esteja alcançando a sua vida aí aonde você estiver. Vida física, vida sentimental, emocional, vida espiritual. Que o Santo Espírito de Deus esteja tocando aí na sua vida nesta manhã, levantando você, fortalecendo você, encorajando você, animando você, despertando você e, sobretudo, falando ao seu e ao meu coração sobre o seu propósito, sobre o seu chamado. Hoje vamos começar a meditar sobre chamado, propósito e descanso. Chamado, propósito e descanso. E que o Senhor Deus, o Espírito Santo, possa estar falando com você aí, como tem falado conosco. Meus queridos, sem delongas, abra a sua Bíblia. Hebreus, capítulo 4. Hebreus 4, versículo 1 a 9. Esse é o tema do primeiro estudo há 3 semanas atrás. E é preciso repetir. E repetir várias vezes. Quanto você acha aí? Antes de lermos a palavra, deixa eu dizer uma coisa para você aí, onde você está. A Bíblia diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo e que nós temos que cuidar dele. É tarefa nossa, não é de Deus. Cuidar do nosso corpo, porque é dádiva de Deus e é o templo, é algo que Deus construiu para nós e para ser morada dele. Então, querido, nesses dias, mais do que nunca, precisamos cuidar do nosso corpo, como o templo do Espírito, e do nosso espírito, da nossa alma. Então, cuide do seu corpo, tomando os medicamentos que está sendo orientado aí por grande parte da medicina, que não está preocupada com ganhar dinheiro, aquelas que medicina que está preocupada com a saúde das pessoas, tem passado aí os remédios preventivos. E você está cansado de saber aí quais são. Lá em casa a gente está tomando esse medicamento desde o começo da pandemia. Vitamina C, vitamina D, zinco e outros mais. Pela graça de Deus estamos aqui. Se o seu e o nosso organismo não tiver fortalecido, preparado, não só para esse vírus, mas a gente não sabe quantos outros virão. No Brasil morre 1 milhão de pessoas, já morria antes da pandemia. Ninguém fala nisso. 1 milhão de pessoas por ano, só das principais causas de doença. Então precisamos nos preocupar com a nossa saúde, com a saúde da nossa família, porque a Bíblia diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo, e é nós que temos que cuidar dele para entregar para Deus. Está aí os resultados dos exames e dos estudos, comprovando de várias formas, que o tratamento precoce protege 80% a 90%.
E até mesmo para aqueles que contraem a doença, pelo menos 80%, no mínimo 50%. Se fizer o tratamento adequado, não vão para a fase aguda. Está morrendo milhares de pessoas porque não está levando a sério nem as orientações para se protegerem, evitando aglomeração, e nem para se protegerem tomando os medicamentos preventivos. E o tratamento preventivo que está aí, coisa barata. Muita gente está esperando sair um milagre, vacina ou outro medicamento. Já vimos aí lá nos Estados Unidos um medicamento que criaram agora, dizendo que os outros não prestavam, criaram um agora que diz que funciona, mas custa $20 mil tratamento, primeiro tratamento, R$100 mil. Então a gente está vendo aí que a mentira e o engano e o interesse por dinheiro é coisa absurda, querido. É tempo de abrir os nossos olhos. O Senhor diz que no tempo do fim, a característica seria a mentira e o engano. E homens amantes de si mesmos que só pensariam neles e não estariam preocupados com seus semelhantes. É tempo de abrir os nossos olhos. Queridos, Bíblia Sagrada, Hebreus capítulo 4. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no repouso de Deus, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, no descanso de Deus. Como ele disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Ou seja, aqueles que não creram, não entrarão no meu repouso. Os que duvidaram da palavra de Deus, não vão entrar no repouso. Mas para os que crerem, estão entrando no repouso. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Mas Deus jurou na sua ira, que não entrarão nesse repouso, no seu repouso, aqueles que não crerem na sua palavra. Porque, versículo 4, em certo lugar, disse assim o Senhor, sobre o dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras, no 7º dia, e outra vez nesse lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, ou seja, no repouso de Deus, e que aqueles a quem foram primeiro pregadas boas novas, não entraram por causa da desobediência. Os primeiros, lá no Velho Testamento, ouviram a mensagem e não entraram por causa da desobediência, não acreditaram na palavra. Outra vez, Deus repete a proposta novamente do repouso. Deus dá uma nova chance, determina uma outra vez, um certo dia. Qual dia? Hoje é o dia da nova chance. Hoje é o dia de Deus falando conosco novamente. Resta um repouso para o povo de Deus. Hoje é o dia, dizendo por Davi muito tempo, a sua voz, não endureça os vossos corações. Porque se Josué tivesse dado repouso lá para o povo do Velho Testamento, não haveria necessidade de falar de um novo repouso. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Tema dessa palavra, chamado, propósito e descanso. Na primeira lição sobre esse tema, a primeira lição, queridos, a primeira lição que estudamos foi: até quando hesitar e vacilar na caminhada cristã? Depois, seu barco está navegando ou atracado?
Seu destino é o deserto, a Canaã terrena ou a Canaã celeste? Você tem consciência da importância da sua viagem, do seu destino? Tem consciência de que terá que enfrentar tempestades na viagem? A outra lição, estudo, experiências com Deus não são suficientes para evitar o naufrágio espiritual. Por isso o povo de Israel naufragaram no deserto. E a última, os pecados que causaram o naufrágio do povo de Israel no deserto. E a primeira pergunta é: essas meditações estão lá no YouTube. Vocês entraram para ouvi-la? A palavra que está lá citada e o que foi ministrado. A palavra hoje é: Deus está dando uma nova oportunidade para nós. Se ouvirdes a sua voz, não endureça os vossos corações, porque os que foram chamados para o primeiro propósito foram reprovados e não chegaram no destino. O barco deles afundou. Meus queridos, vamos daqui para frente aprofundar mais sobre chamado, propósito e descanso. Mas nesta manhã estou restaurando o tópico, o tema dos estudos anteriores e voltando a esse que foi o primeiro tema, para chamar a nossa atenção para a importância desse descanso que Deus está falando, porque os que foram pregados sobre esse descanso no passado não levaram a sério, não valorizaram, não tomaram conhecimento, desprezaram o chamado, desprezaram o propósito e desprezaram o descanso, a terra da promessa. Meus queridos, descanso é sossego, é repouso, é paz. Descansar é relaxar, é esquecer de tudo. E para poder descansar, você tem que estar em paz, você tem que estar sossegado, você tem que estar tranquilo. E a primeira pergunta que vem é: você acha que aqui nessa terra é lugar de descanso? Você acha que aqui nessa terra vai ter paz? Tem gente pensando, para os judeus o descanso é o sábado, o Shabat. Deus trabalhou 6 dias para construir a terra, descansou no 7º. Mas a Bíblia está dizendo que Deus não parou. Deus continua construindo um repouso, porque quando Ele acabou de construir a terra, entregar para o homem, e Ele descansa, o homem vem e destrói tudo. O diabo usa o homem e destrói tudo que Deus tinha feito, plano de Deus, e Deus continua trabalhando para restaurar o projeto, restaurar o propósito, restaurar o plano que Ele tem para o homem. E Deus continua trabalhando. Deus continua trabalhando. Deus não descansou. Deus continua trabalhando. E nós precisamos entender isso. O povo de Israel não entenderam isso. O chamado deles, o propósito de Deus com eles e o descanso que Deus estava dando. Negligenciaram, desprezaram. Nós vimos no último domingo que eles desprezaram Deus. Cobiçaram as coisas desse mundo. O olhar e o coração e a vontade só estavam nas coisas do mundo. Deus caminhando com eles arranca do deserto e vai caminhando com eles para levar para a terra do descanso, mas no deserto, no lugar de prova. Deserto é lugar de prova, é lugar de teste, é lugar de demonstrar quem nós somos, se nós cremos ou se nós não cremos em Deus. E se eu e você estamos passando por deserto,
Saiba que é lugar de prova, é lugar de teste, é lugar de mostrarmos para Deus se somos fiéis ou não, se acreditamos ou não, se obedecemos ou não, se confiamos em Deus ou não. E lá no deserto, eles não tiravam o olhar do lugar de onde tinham vindo, da escravidão. Cobiçaram as coisas lá do deserto, do Egito. Construíram um Deus para eles. Fizeram idolatria, substituíram Deus por deuses. Que mais que fizeram? Se prostituíram, envolveram com a prostituição, se envolveram com o mundo da época, abandonaram a palavra de Deus e os princípios de Deus, se enfiaram, se envolveram na prostituição e fizeram o que não agradava a Deus, e Deus não se agradou deles. Envolveram com o pecado, com a prostituição, pecado, idolatria, a vida errada que o mundo de então vivia, e eles não entenderam o propósito. O propósito é: vou fazer de vocês uma grande nação, um povo santo, um povo adquirido, um povo de boas obras, para que seja o meu povo. Eles não entenderam isso. Eles não entenderam o chamado nem o propósito. E afundaram no deserto. Além disso, tentaram a Cristo. Nos grandes desafios, ficavam questionando: cadê Deus? Deus existe? Deus nos abandonou. Olha o que estamos passando. Olha as catástrofes que estão passando. Deus nos abandonou. Isso é tentar a Deus, queridos. Isso não é tentar a Deus. Isso é não entender o chamado e o propósito e o destino. Eu me lembro que há 2 anos e pouco, quase 3 anos, quando comecei a ministrar aqui, Deus colocou no meu coração: fala sobre passado, presente e futuro. Vocês têm que saber de onde vocês vieram, aonde vocês estão e para onde vocês vão. Estou falando sobre isso há mais de 2 anos, meus queridos. Esses assuntos estão aí no YouTube, 60, 70 ministrações. Deus tem falado conosco. Se o descanso do passado fosse suficiente, diz a Bíblia, Deus não tinha falado novamente em um novo lugar, dizendo: resta um repouso para o povo de Deus. Por quê? Por quê? Porque aqueles que ouviram não aceitaram, não creram no descanso. A maioria não creram. A gente vai ver no capítulo 11 de Hebreus que os vencedores acreditaram. Abraão acreditou, Isaac acreditou, Jacó acreditou. Os 2 que sobrou lá do deserto, daquela multidão inteira, só entrou na terra 2, Josué e Calebe, eles acreditaram. Por isso o nome deles está no rol dos vencedores, no livro de Hebreus capítulo 11. Esse livro de Hebreus é tremendo. Esse livro foi escrito para a igreja no momento de perseguição, de luta, de dificuldade, aonde os cristãos estavam desistindo da fé, voltando para trás, porque estavam sendo perseguidos, mortos, seus bens sendo tomados, espoliados, tomando suas casas, seus bens, tirando tudo. O livro de Hebreus foi escrito para esses cristãos. E o livro de Hebreus é para nós hoje, porque estamos vivendo época, período semelhante e parecido. Mas precisamos entender o chamado, o propósito e o lugar de descanso, o propósito de Deus conosco. Eles não chegaram na terra prometida, pecaram, nós vimos aí na lição anterior, pelo menos 5 pecados, 6 pecados. Incredulidade, desobediência, prostituição, tentaram a Cristo, murmuração. Mas antes desses pecados, tem uma causa básica. Tem um pecado maior, que é não entender o chamado, o propósito de Deus com nossas vidas.
Quando a gente entende o chamado e o propósito, a gente passa por lutas, a gente enfrenta, porque a gente sabe o que a gente tem pela frente. Se eu disser para um de vocês aqui, para qualquer um, vamos lá pro Pará, trabalhar lá numa fazenda, você vai ganhar um salário mínimo por mês, só isso. Alguém vai se interessar aí? Não. Esse chamado e esse propósito não interessa. Agora, se eu disser, vamos lá para o Pará, tem um garimpo lá que tem milhares de toneladas de ouro e de pedras preciosas. Conseguimos o direito de explorar esse garimpo. Vamos ganhar muito dinheiro. Vou te dar uma porcentagem. Vamos passar por muitos obstáculos, mas tem um objetivo, tem um propósito extraordinário. Você vai dizer, eu enfrento. Muitos vão dizer, eu enfrento, porque eu sei o que eu tenho pela frente. Então, queridos, se não entendermos o chamado, o propósito e o lugar que Deus tem para nós, o descanso, nós vamos parar no meio do caminho. Nós vamos desistir. Se a nossa visão for míope, só enxergar as coisas desse mundo, nós vamos desistir da grandeza, da gloriosa missão, do chamado extraordinário de Deus para nossas vidas. Então é isso que o apóstolo está dizendo. Agora, olha que maravilha, ao mesmo tempo que nos adverte para não repetir os mesmos erros dos que ficaram prostrados no deserto, dos que não conseguiram chegar na promessa, ao mesmo tempo que nos adverte sobre o fracasso deles e nos ensina e nos desafia a aprender com eles, nos desafia. No versículo 11 diz assim, o 10, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras. Mas o 11 diz, procuremos, pois, entrar no repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência deles. Procuremos entrar no repouso. Procuremos entrar no repouso de Deus. Talvez você pare e olhe e fale, irmão, mas nós estamos vivendo num deserto de tempestade terrível. Está horrível. Sim, é deserto. É deserto, faz parte do propósito. Faz parte do propósito. E a palavra diz, procuremos entrar no repouso. E para entrar no repouso, eu preciso entender que o chamado, ele passa por, sai do meio da tua família, está lá em Gênesis 12, sai do meio da tua família e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Larga seus bens, larga seus amigos, larga sua família, larga tudo que você tem em Ur e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele nem sabia para onde era. Ele larga a cidade, ele larga as suas fazendas, ele larga a sua família, só leva a sua esposa, seu sobrinho Ló, ele larga tudo, em obediência, sem saber. Ele não tinha revelação do propósito aqui, ele só tinha um chamado. Queridos, Abraão só tinha aqui o chamado, ele não sabia o propósito. Larga a tua família, larga tudo que você tem aqui, larga o conforto, larga a vida boa, larga tudo e vai para um lugar que eu vou te mostrar, porque eu vou te abençoar, eu vou fazer de você uma grande nação e em ti serão benditas e abençoadas todas as famílias da terra. Ele larga tudo. Ele só tinha essa parte da revelação do propósito. Larga tudo, eu vou te abençoar, vou abençoar a tua descendência vai se multiplicar como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar, e eu vou fazer de você uma grande nação, e através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra, vou trazer o Messias, vou formar uma nação para dessa nação trazer o Messias. Esse é o início do propósito, esse é o chamado. E Abraão obedece, não fica questionando, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou deixar tudo? Será, Deus, o Senhor pode me dar uns sinais de prova? Não, ele obedece. Se não entendermos o chamado e o propósito, se não conhecermos o Deus do propósito, nós não vamos chegar no destino, no descanso.
Queridos, e o Abraão segue, vai para a terra da promessa, está lá em Gênesis 12. Começa a peregrinar naquela terra. Deus falou, essa terra aqui agora que você está andando é essa que eu vou dar. Mas lá tinha 10 nações morando lá. Ele começa a andar, Deus diz, anda para o norte, volta para o sul, anda para o leste, anda ao oeste. Conhece toda essa terra. E a terra cheia de povos, 10 nações. E Deus diz, numa segunda manifestação, lá no Êxodo, no Gênesis 15, está caminhando, você está vendo a terra, essa terra eu vou dar para a tua descendência, repete para ele, vai ser como a areia do mar, e vai ser como as estrelas do céu, e ele fala, Senhor, mas como? Eu não tenho nenhum filho, já estou com 75 anos no chamado, aqui já estava com mais de 80, 90, eu não tenho nenhum filho, por acaso vai ser o meu empregado, o meu mordomo, que vai ser o meu herdeiro? Deus diz, não é o seu mordomo, é o que vai sair dos seus lombos, eu vou te dar um filho, eu vou fazer um milagre. Isso é chamado, isso é revelação de propósito. E ele acredita, e lá em Êxodo 15 está escrito, e creu Abraão em Deus, por isso foi imputado como justiça. Salvação não é por obra, salvação é por fé, mas fé no que Deus diz, obediência na palavra que Deus passa para nós. E no capítulo 15 Deus começa a revelar mais o propósito. Quando ele pergunta para Deus, mas como é que vai acontecer isso se eu não tenho nenhum filho? E Deus fala o que ia acontecer, que ele ia ter um filho. E Deus fala que desse filho ia nascer, dessa família ia descender uma multidão de pessoas, uma nação, que é o povo de Israel. E no capítulo 15 Deus começa a revelar, essa nação que vai descender de você, vai ficar 400 anos escravizada no Egito. Depois vai passar para o deserto e depois vai chegar na terra da promessa. A revelação está aí do propósito. Chamado, peregrinação na terra da promessa sem ser proprietário, como peregrino, não tinha um palmo de terra ali, tinha que botar as cabanas para dormir, porque não era dele, e ele tinha largado tudo para trás, tinha largado fazenda, sítio, um monte de coisa, largou tudo para seguir a Jesus Cristo, largou tudo para seguir a Deus. Isso é chamado, querido. Foi só com Abraão, conosco também. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, nega tudo, toma a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser ganhar esse mundo vai perder sua alma, mas quem perder esse mundo vai ganhar o repouso, vai ganhar o descanso. Queridos, o chamado e o propósito não tem sido entendido pelo povo de Deus. As pessoas têm vindo para a igreja por causa de bênçãos. Têm vindo para a igreja para resolver a vida financeira e os problemas desse mundo. Sim, Deus também faz isso, mas o propósito principal não é esse. O propósito principal não é esse. Então, fazer dele uma grande nação, fazer dele uma bênção, um instrumento de bênção para o mundo, e no capítulo 15, receber a propriedade de uma terra, a terra de Canaã, se tornar um povo de propriedade de Deus, uma nação santa e um reino sacerdotal. Está aqui, Êxodo 15, 1 a 10. E a Bíblia diz, e creu Abraão em Deus. E isto foi considerado por Deus como justiça. E o que foi que Deus disse? Para cumprir o propósito, os teus descendentes vão ficar peregrinando 400 anos na escravidão do Egito. Depois eu vou libertá-los da escravidão. Vão passar pelo deserto para serem treinados. E depois eu vou trazer para essa terra aqui onde você está peregrinando, aonde estão essas 10 nações. Vou arrancá-las daqui. Então, qual era o propósito da escravidão no Egito e o propósito do deserto? Preparar o povo para voltar e ser herdeiro da terra.
Queridos aqui, queridos aonde você estiver, se não entendermos que o chamado passa, o chamado de Deus passa por largar as coisas desse mundo, renúncia, como Abraão passou, peregrinar na terra da promessa, passar pela escravidão, passar pelo deserto, não vamos chegar na terra do descanso. É Bíblia, é palavra, é revelação. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, Gênesis 15, e um grande espanto caiu sobre ele. E disse Deus a Abraão: a tua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e afligida por 400 anos. E você vai morrer e irá em paz para os teus pais, numa velhice, em boa velhice. E na quarta geração, daqui 4 séculos, o teu povo, a tua descendência, tornará para cá, para essa terra. Por quê? Porque a medida da injustiça desse povo, que estão morando aqui, ainda não está cheia. 400 anos para que o pecado daquele povo chegasse ao teto, para Deus entrar com juízo. Então, a escravidão no deserto tem 2 objetivos. Preparar esse povo, eles foram para o Egito, porque era a maior nação, a maior potência da época, preparar eles para saber se comportar como nação, aprender a ser nação. Então foram aprender durante 4 séculos de escravidão, aprender a ser uma nação desenvolvida. E em segundo lugar, esses 4 séculos, para que o povo aonde a terra deles o povo ia ser desapossado, o pecado deles chegasse até o limite que Deus ia intervir. Queridos, será que entendemos a nossa caminhada nesse presente século? Deus não veio ainda, com certeza não chegou ao teto ainda, e o povo da promessa não está preparado para herdar a promessa, pastor Abel. Mas está caminhando para juízo. Quem é justo, faça justiça. Quem é santo, se santifique mais ainda. Mas quem é imundo, que continue na imundícia. E eu estou voltando para dar o galadão a cada um. Se não olharmos para trás, queridos, não vamos entender para frente. Hebreus está dizendo que é a mesma coisa, os princípios são os mesmos. Eles não entraram na terra porque não entenderam o chamado e o propósito. Quando Moisés chega para eles no Egito e fala: Deus está me mandando tirar vocês daqui. Eles falaram: ah, maravilha, mas só estavam maravilhados porque estavam num sufoco, numa aflição terrível, sendo escravizado, trabalhando como escravo, sem hora para parar, trabalhando como escravo. E ainda os filhos sendo mortos. O faraó queria destruir o povo de Deus, porque tinha crescido tanto, a escravidão estava o sofrimento estava tão terrível, que eles clamaram tanto, que a Bíblia diz que o clamor chegou a Deus no céu, e Deus desce, chama Moisés, e prepara Moisés para libertar o povo. Mas aquilo ali era só uma parte era só uma parte do propósito, tinha que entender o propósito inteiro. Não era só tirar do momento do sofrimento e botar num lugar maravilhoso e novamente eu estou de braço cruzado. Não era isso. É o que muita gente quer, sair do sofrimento, do problema, da miséria, da desgraça, e eu vou para Deus e quero que Deus me responda imediatamente e mude a minha vida e torne uma bênção e eu fique tranquilo e eu descanse. E eu viva nesse mundo, pegando tudo que Deus me deu e gastando no reino do diabo. Não, queridos, aqui não é lugar de descanso. Não é isso. Nós não entendemos o chamado. O chamado não é esse. O chamado não é esse. Deus completa o propósito no livro de Êxodo, já agora com o povo de Israel. Lá no Egito, no deserto, no pé do Monte Sinai, quando Deus vai dar as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Êxodo 19.
Deus diz assim para Moisés: subiu Moisés a Deus no monte Sinai, e o Senhor lhe chamou, e disse para Moisés: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. O quê? Tendes visto o que eu fiz aos egípcios, e como vos tirei de lá, e vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Primeira coisa, o chamado é para ir a Deus. O chamado é para mim ir a Deus. Eu vos arranquei da escravidão e vos trouxe como águia carrega os seus filhotes. Eu vos trouxe a mim. Eu vos trouxe a mim. É para Deus que eu sou chamado. O chamado é para ser de Deus. É para ir a Deus. É para me entregar a Deus. É para me tornar filho de Deus. É para me deixar ser transformado pelo poder de Deus. É para fazer parte do reino de Deus. Olha só, Deus continua. Primeira coisa, eu vos trouxe como asas, a águia atrás dos seus filhotes, para mim, para que vocês viessem a mim. E se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardar a minha aliança, que eu fiz lá com Abraão, capítulo 15 fala dessa aliança. Se vocês guardar a aliança, então sereis a minha, primeiro, propriedade particular dentre todos os povos da terra. Propriedade particular. Propósito de Deus, escolher de todos os povos da terra um povo para ser propriedade particular de Deus. O povo de Deus não está entendendo o propósito, não entendeu no passado e não entende hoje ainda, uma grande maioria. Não somos desse mundo, como Jesus falou, vocês não são desse mundo, como eu não sou desse mundo, por isso esse mundo me aborrece e vai aborrecer vocês. Vos trouxe a mim, para ser propriedade particular dentre todos os povos da terra. Queridos, que privilégio ser um povo escolhido dentre todos os povos da terra, para ser propriedade de Deus. É isso que a igreja é. Foi para isso que a igreja foi chamada. Está lá em 1 Pedro. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo separado, para que anuncieis a virtude, o poder daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos da terra, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. Essa é a mensagem que era para falar para eles. Moisés fala isso para eles. Está acabando de concluir o propósito. Está acabando de revelar o propósito que começou com Abraão. Meus queridos, qual o propósito para nós hoje? Rapidamente caminhando para o final, para a conclusão. É apenas uma introdução sobre chamado, propósito e descanso. Daniel, capítulo 2, versículo 44. Mas nos dias desses reis, os dias do anticristo, da besta, dos reis, dos 10 chifres, no dia desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino, o reino do Deus do céu, não passará a outro povo. E ele esmiuçará e consumirá todos estes reinos. E o reino do Deus do céu será estabelecido para sempre. Aleluia! Aleluia! Está chegando a época, está chegando a hora do reino de paz, do reino onde vai haver sossego, vai haver repouso, vai haver paz, não vai haver mais doença, não vai haver mais morte, como está em Apocalipse 22, porque está chegando a hora
nos dias desses reinos, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. Esse reino não passará para outro povo. Esse reino vai destruir e vai consumir todos os reinos da terra e será estabelecido para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Ora, vem Senhor Jesus! Esse é o propósito. Esse é o propósito. 1 Coríntios 15. Primeira Coríntios 15, versículo 25. Porque convém, falando de Jesus Cristo, que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Jesus Cristo está reinando através da igreja e vai culminar com o Apocalipse, colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés. Todos. E o último inimigo, diz aqui, que vai ser aniquilado, é a morte. Tanta gente temendo pela morte, tanta gente morrendo. Deus está dizendo que vai aniquilar todos os inimigos. E o último inimigo que vai ser destruído é a morte. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 10. Os céus que agora existem, pela mesma palavra, estão reservados como tesouro e guardando para o dia do fogo, do juízo, da perdição dos homens ímpios. Perdição dos ímpios. A terra está reservada como tesouro para o dia do juízo, do fogo, juízo, perdição dos homens ímpios. Mas, amados, falando para a igreja, para os cristãos, não ignoreis uma coisa, que o dia do Senhor, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porque Deus é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a se arrepender. Jesus não voltou ainda, porque é longânimo, Deus está esperando que os que estão perdidos voltem para Deus correndo. É por isso que Deus não botou o ponto final nesse planeta ainda, esperando que as pessoas se arrependam. Deus é longânimo, querendo que alguns não se percam, porque muita gente vai se perder. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nelas há se queimarão. Revelação do propósito, do projeto. Seu coração, seu olho, seu olhar está focado aqui ou no céu? O destino daqui é esse. E o apóstolo Pedro pergunta assim: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade? Que tipo de cristão devemos ser com santo trato, piedade, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Ele pergunta: que tipo de cristão devemos nós ser, esperando e apressando esse dia maravilhoso? E aí ele diz: mas nós, irmãos, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra, aonde habita a justiça. Aleluia! Está aí o propósito. Está aí o propósito. Revelado. E concluindo, Apocalipse 11. Apocalipse 11, versículo 12 e 15. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve nos céus grandes vozes que diziam: os reinos do mundo
vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aleluia. 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 Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Agora Apocalipse, concluindo, Apocalipse 3, 19, 20 e 21. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso, arrepende-te, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Aleluia. Quem vencer vai se assentar no trono, como ele venceu, e está sentado no trono com o seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, Deus está dando uma nova chance. Por isso que Hebreus está dizendo, me admira porque Deus está dando uma nova chance e tem gente ficando para trás. Uma nova chance de entrar no descanso. Uma nova chance de se apropriar de tudo isso que Deus tem. Paz, descanso, vida eterna, salvação, tranquilidade, repouso, só com Deus. Só andando com Deus. E só se preparando para ir para o lugar aonde Deus tem o descanso e o repouso para todos nós. Que o Santo Espírito possa ter falado profundamente ao seu coração e que você esteja se preparando para ser propriedade de Deus aqui na terra e povo para ser arrebatado, levado pelo Senhor, para estar com Ele na eternidade e possa descansar pelos séculos dos séculos, porque o reino de Deus está vindo para destruir todos os reinos da terra. Está aí a revelação do chamado, o começo da revelação do chamado, do propósito e do descanso. Se Deus permitir, continuaremos ainda compartilhando com vocês sobre esse tema. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela santa palavra. Obrigado, Santo Espírito, por falar ao meu coração. Obrigado pelo privilégio de transmitir a Tua palavra para os meus irmãos aqui e para os meus irmãos aonde estiverem ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus, fala-nos, desperta-nos, acorda-nos e muito obrigado por dizer a nós que existe uma nova chance para poder entrar no repouso de Deus. Que cada um de nós possamos agarrar com todas as forças, Senhor, essa nova chance, essa nova oportunidade de se preparar para entrar no Teu descanso. Que possamos aprender com o povo de Israel, com os erros deles, para que não repitamos os mesmos erros e possamos nos preparar para a volta de Jesus. Muito obrigado por falar conosco. Obrigado, Santo Espírito, por poder estar ouvindo a Tua voz. Toca no coração do meu irmão, da minha irmã. Aquele que está enfermo, leva cura. Aquele que está desanimado, leva ânimo. Aquele que está desencorajado, leva coragem. Aquele que está sem esperança, leva esperança. Aquele que está em dúvida, leva fé. Aquele que está manquejando, cura e levanta para andar. Em nome de Jesus. Amém e amém.